Bom dia, você que me assiste nesta manhã. Deus abençoe tua manhã. Te dê muita alegria e muita paz nesse dia. Vamos ler a palavra de Deus? Está no segundo livro de Reis, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim: Mas perguntou Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel. Esse rei era Jorão. Um dos servos de Jorão respondeu: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então disse Josafá ao rei: Está com ele a palavra do Senhor. Então Josafá afirma para o rei de Israel, Jorão: Está com Eliseu a palavra do Senhor. E então Eliseu, levado à presença do rei, diz o seguinte ao rei: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Mas agora trazei-me um arpista. Enquanto o arpista tocava, veio sobre Eliseu a mão do Senhor. Está no segundo livro de Reis, no capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 15. Vamos observar o seguinte: Acabe, uma vez, estava confiando nos seus profetas falsos. E o profeta verdadeiro que estava por ali, chamado Micaías, ele profetizou que era verdadeiro a Acabe, e Acabe não quis ouvi-lo. Acabe então se exaltou, humilhou o profeta, e foi mal sucedido nisso. E o profeta falou o que Deus queria que ele falasse. Já Jorão, filho de Acabe, que também chamou, o mesmo que Acabe chamou o rei Josafá, rei de Judá, para ajudá-lo na peleja, na guerra, porque estava sendo humilhado, achou que seria derrotado. Então Josafá faz a mesma pergunta que fez Acabe: Não tem por aqui algum profeta do Senhor? E então ele se lembra que havia algum servo, se lembra que havia ali Eliseu, e deu a descrição: é ele que deitava água nas mãos de Elias. Na hora, Jorão disse: esse Elias era inimigo do meu pai e da minha mãe. Ele só profetizava coisas difíceis contra meu pai e minha mãe. Bom, então ele, se humilhando, chega na presença de Eliseu, e Eliseu diz a ele de forma dura: por que você não vai aos profetas do teu pai e da tua mãe? Busca eles. Ele disse: não vou fazer isso, porque o Senhor está querendo humilhar esses 3 reis. Eu, o rei de Edom e o rei Josafá, entregando-nos nas mãos dos moabitas. E Eliseu então diz o seguinte: olha, mas por respeito a Josafá, eu vou te falar o que Deus mandar, mas me traga um adorador, um arpista. E então, quando começou a tocar a adoração, o Espírito, a mão de Deus foi sobre Eliseu. E Eliseu começou a profetizar e profetizou vitória para aqueles 3 reis. Profetizou para o rei de Israel vitória e disse: olha, abra aqui covas, porque abra espaço, porque o teu gado está morrendo, teus animais estão morrendo, os teus homens estão sofrendo, não tem água para eles, estão morrendo de sede, muita sequidão, Você está vendo tudo sofrendo aqui por falta de água. Vai começar assim:
estas covas abertas se encherão de água sem que você veja chuva ou vento. O poder de Deus vai enchê-las e haverá água para teu gado, para teus animais, para teus homens, para ti, para teu exército. Sim, Deus fará isso e muito mais do que isso, como se isso parecesse pouco. Deus vai te entregar os moabitas nas tuas mãos e você irá destruí-los completamente. E onde você tem fonte, eles não terão, porque você tapará as fontes deles, tapará os poços deles, mas você será vitorioso. E esta foi a palavra de Deus, e a palavra de Deus se cumpriu no momento da adoração lá, do sacrifício do cordeiro, dos cereais, dedicado ao Senhor, do culto dedicado ao Senhor. Assim aconteceu, exatamente como disse Eliseu, né? E os profetas de Baal que foram envergonhados na época, agora o profeta de Deus, Eliseu, é enaltecido porque Deus honrou a sua palavra. E hoje não temos esses falsos profetas por aí, pessoas que querem acreditar naquilo que diz o homem, pessoas que querem colocar a palavra na boca dos profetas, como quiseram colocar na boca de Micaías, né? Dizendo, não fala o que os outros profetas falaram e você será bem-sucedido. Ele disse, não, esse espírito de mentira não vai me tomar. Né? Esse espírito de mentira não vai falar através da minha boca. Isaías fez até uma zombaria desse espírito de mentira. Mas nós precisamos saber que existem homens e mulheres de Deus que Deus usa. Tão somente eles não podem deixar se levar, né, pelos aplausos, pelos elogios dos reis, daqueles que querem comandar o mundo. E tem muita gente falando coisa falsa por aí, profetizando coisa falsa para agradar os corações dos homens, mas entristecem os corações de Deus. Porém, Deus tem os seus mensageiros na terra. Coisas terríveis estão por vir, não coisas boas como estão profetizando por aí, não esse manancial de bênção todo que estão profetizando por aí, essas pessoas que andam, né, bajulando pessoas aí, entregando aquilo que Deus não falou, se verão diante de Deus um dia e serão envergonhados por Deus. Tão somente bastamos buscar ao Senhor e ouvir aquilo que Deus quer de nós, e Deus nos honrará, Deus honrará a sua igreja, mas nunca fale nada que Deus não falou, e nem acredite em nada que Deus não disse. Há muitas profecias por aí, mas quase nenhuma é de Deus. Então se prepare, porque os dias não são bons que estão por vir. Nós estamos passando um momento de turbulência no Brasil, com tantos profetas falando coisas, né, inadequadas e coisas terríveis para agradar a homens. Mas onde está Deus? Deus está falando. Onde está a palavra de Deus? A Bíblia diz que na boca do profeta de Deus, sim, nele está a palavra de Deus. Busque a Deus, sirva a Deus, ore a Deus, jejue, né? Entregue sua vida, adore a Deus. E em todo momento que houver adoração, haverá a palavra de Deus para mim e para você. No nome de Jesus, se encoraje, porque se você servir a Deus, Deus será o teu galardoador e o teu vencedor. Deus te fará vencer no nome de Jesus. Um grande abraço. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus te abençoe.